Dando sequência então na parte B da aula 6, nós vamos terminar vendo mais um conjunto de moléculas que tem potencial para ligantes biológicos, né, ou são encontrados nos sistemas biológicos que têm potencial para se ligar a metais, a cátions metálicos, que são os alcaloides. E por último, nós vamos ver os grupos prostéticos, que são moléculas orgânicas ou inorgânicas, que têm componentes inorgânicos, como metais, por exemplo, ou grupos inorgânicos, que fazem parte de proteínas. Dentre elas, nós vamos ver dois exemplos que se destacam pela aplicabilidade, pela extensão que são aplicados nos sistemas biológicos, que é o anel porfirínico e o anel de Corrin. Então, falando sobre os alcaloides são moléculas produzidas por sistemas biológicos que têm como característica principal na estrutura a presença de um nitrogênio heterocíclico. O que é um nitrogênio heterocíclico? Presente nesse tipo de estrutura aqui, chamados anéis pirrólicos às vezes, ou nesse tipo, substituindo um carbono. Essas estruturas, elas têm uma variedade muito grande de apresentação. Então pode ser, como esse caso aqui, você tem um anel de 6 componentes, só que a parte heterocíclica está fora do plano, assim como esse daqui. No caso, eles se apresentam como derivados, ou como propriamente dito, né, aminas secundária, terciária, amidas ou sais de amônio quaternário. Nesse caso da cocaína e da nicotina, aqui, por exemplo, a gente vê uma amina terciária. Aminas primárias, secundárias e terciárias têm a ver com o número de hidrogênios que foram substituídos por outros grupos. Então, no caso daqui, a gente tem os 3 foram substituídos, isso é uma amina terciária, assim como na morfina também, e aqui também na nicotina do tabaco. Nesse caso aqui é uma amina primária, né, no caso da mescalina, e isso caracteriza também que nem todos os alcaloides têm o anel heterocíclico, mas eles também podem ter origem em anéis heterocíclicos e depois esses anéis serem convertidos em moléculas alifáticas, como nesse caso aqui, grupos alifáticos. São bases, então elas podem fazer reação do tipo ácido-base, gerando água, ou no caso aqui, quando você tem os componentes nitrogenados, eles servem para serem protonados. Então eles diminuem a concentração de hidrônio no meio por se autoprotonar. É desse modo que altera o pH nesse caso, não seria uma reação ácido-base tradicional. Os alcaloides, né, eles são classificados, têm os alcaloides verdadeiros, os protoalcaloides e os pseudoalcaloides. Então, os verdadeiros é aquele que realmente tem um N no anel heterocíclico, como nós vimos agora de pouco. Então, cocaína, morfina, todos esses daqui que são derivados de um aminoácido. Então, se o alcaloide foi derivado do aminoácido, que a maioria deles né, por utilizar justamente uma molécula biológica que tem, que pode ser utilizada em várias funções, por exemplo, uma proteína, enzimas modificam aquela molécula para construir um alcaloide. Então aqui o exemplo do precursor, o nome leucina, lisina, tirosina, triptofano, histidina, fenilalanina, por exemplo, ou mitina também. Todos eles vão ser transformados, né, e entram nessas classes de alcaloides, são pirrólicos, que tem aquele anel pirrólico, e aqui tem alguns exemplos que são derivados da mitina: a cocaína, a atropina, a putrescina, que é aquele cheiro de cadáver, especificamente, ou de carniça, a espermina, que não tem a ver com esperma, certo? Mas é um outro alcaloide, eu não vou lembrar agora nesse momento a função dele. Derivados da tirosina, morfina, curaninas, certo? Papaverina, que também está presente em cadáveres, noradrenalina e adrenalina, que todo mundo conhece, e assim por diante. A efedrina e a capsaicina. A capsaicina é o princípio ativo da pimenta, certo? É um alcaloide que é usado pelas plantas para autodefesa, na verdade. A maioria dos temperos que a gente gosta são, às vezes, classes de alcaloides que são usados para a defesa das plantas.
Os protoalcaloides têm um nitrogênio derivado de aminoácidos, mas não pertencem a um sistema heterocíclico, como eu havia dito antes, né? Por exemplo, a efedrina é característica é um exemplo de protoalcaloide. E os pseudoalcaloides, que são esses aqui debaixo dessa tabela, esse fundo aqui está relacionado, são compostos nitrogenados com e sem anéis heterocíclicos, pode ser qualquer um dos dois, que não são derivados de aminoácidos, certo? Então, são alcaloides chamados terpênicos ou alcaloides esteroidais. Então, com isso, você tem classes de alcaloides, certo? Que vai depender originalmente da molécula que deu origem a eles, ok? Eles são produzidos principalmente por plantas, né? A maioria deles é encontrada em plantas. Sistemas biológicos também tem, mas principalmente em plantas, como todo mundo percebeu pelo nome aqui dos exemplos. Mas também você vai ter animais, né? Produzindo isso, do tipo a rã dardo venenosa, baiacu, que é aquele peixe-balão, que é bem comum no litoral aqui do estado de São Paulo. E a ideia é sempre de defesa, são sistemas de defesa, moléculas para tentar se defender. No caso da rã dardo venenosa, são aqueles sapinhos coloridos que estão presentes principalmente na América Central e América do Sul, mas na parte norte da América do Sul. E ele tem, o principal alcaloide é a batracotoxina, certo? E a função principal de ambos, a tetrodotoxina, do baiacu, eles fazem o quê? Bloqueiam canais de sódio no sistema nervoso central, que levam à paralisia, né, do sistema nervoso e, consequentemente, paralisia muscular. E aí você tem parada cardíaca e respiratória e morre. Uma curiosidade é que até há pouco tempo achava-se que a rã, por exemplo, produzia o próprio alcaloide. Mas, na verdade, o alcaloide, ela consome ele da alimentação dela, de formigas e cupins que ela consome. Ela tem uma mutação num aminoácido que impede que o alcaloide faça efeito nela. Então, ela na verdade, um sistema de defesa que vem da alimentação dela. Já o baiacu, ele próprio produz, não é da alimentação. Você encontra isso também, né, em bactérias, e algas ou fungos, mas é muito menos frequente. Uma exceção é o fungo Clavíceps purpurea, né, que é o chamado esporão do centeio, que já levou à morte de muita gente por consumir o centeio com esse fungo e acabar sendo envenenado pelo alcaloide, certo? Os alcaloides, tanto o nitrogênio como o oxigênio presente nele, né, são a base de Pearson. Vai ter caráter tanto duro quanto mole. E isso vai depender do quê? Como a gente já disse, qual é o grupo que tem esse nitrogênio, e os vizinhos deles, como nós vimos, podem alterar a polarizabilidade, certo? E com isso, então, alterar o caráter. Mas os principais componentes são nitrogênio e oxigênio. E eles vão ter a possibilidade de interagir, seja com cátions duros, moles ou intermediários, depende dele. Uma aplicação, né, bem conhecida, mas talvez vocês não sabiam que era um composto de coordenação que estava envolvido, é o chamado teste de Scott, né, para fazer teste rápido para detectar a presença, que eles dizem, de drogas, tipo cocaína, morfina e assim por diante. Ele é muito utilizado para tentar caracterizar a presença de cocaína. Então ele vem, é chamado teste de Scott, ele vem nesse saquinho, ele pode ser também usado direto como chamado reagente de Scott, que ele é essa coloração meio cor-de-rosa aqui. E o que se faz, né, às vezes você vai ver em programas de TV fazendo esse teste, simplesmente ele põe num próprio papel, um papel higiênico, papel toalha, o pó e joga o reagente em cima. E ele fala, se ele ficar azul, é cocaína. Na verdade, não é verdade que é cocaína, é um detector de alcaloide, mas ele dá resultado falso para qualquer alcaloide que dá, inclusive cafeína. Se você tiver cafeína, que também é considerado um alcaloide, você vai ter esse resultado, certo? O teste, na verdade, é uma troca de ligantes. Então, o reagente é esse composto esse íon aqui complexo de cobalto,
com tiocianato, duas moléculas de tiocianato e 4 moléculas de água. É o tetraacobis, certo? Isotiocianato cobalto 3. E esse daqui é uma molécula de alcaloide, por exemplo, a molécula da cocaína. O que vai acontecer é que a gente tem a estrutura tridimensional deles. Esse daqui é o cobalto, aqui o nitrogênio, o carbono e o enxofre do isotiocianato, outro isotiocianato, e essa daqui 2 moléculas de água e 2 moléculas de água. Então é um composto octaédrico. Então, lembrando da série espectroquímica, né, o isotiocianato está mais à direita do que a água, então ele é muito mais estável que as moléculas de água. E se você apresenta um ligante como um alcaloide, nesse caso aqui, que ele tem capacidade de fazer ligação bidentada através do nitrogênio e desse carbonilo aqui, que é o que acontece, você desloca rapidamente aquele ligante mais fraco, que seria as águas. Então é isso que acontece. Olhando a transformação daqui para cá, a gente vê o que aconteceu. Veja, as 2 moléculas de água que estavam aqui nessa parte de cima mantém-se, um isotiocianato mantém-se aqui, e o que saiu, na verdade, foi uma molécula de água primeiro, e depois saiu também uma molécula de isotiocianato do outro lado. Então, esse daqui é o oxigênio da carbonilo aqui, e esse é esse nitrogênio do heterocíclico. Então, ele desloca ambos, esse isotiocianato e uma molécula de água. Como você mudou o ligante, muda o ΔE. Quando muda o ΔE, a absorção passa a ser diferente, certo? E aí o que você vê é a troca de cor. Então perceba que existe inclusive a formação de um precipitado azul, por isso que esse teste aqui está dizendo que você tem essas 3 cores. Se você tiver essa mistura de cores, né, com um precipitado, o azul fica embaixo, que ele precipitou, então é cocaína, segundo ele diz, mas não é cocaína. A ideia é que você faça um teste rápido para detectar alcaloides e, após isso, você precisa confirmar esse teste por um método mais garantido, por exemplo, cromatografia líquida de alta performance, HPLC. Tem outros tipos, mas basicamente é isso. Então você vai ter a formação do precipitado azul com um complexo com alcaloide, tá? E isso daqui vai acontecer por ser uma molécula bidentada. Aqui existe uma contradição do que a gente viu até agora, porque o composto originalmente é vermelho, então nós deduziríamos que se ele é vermelho, né, ele está absorvendo o azul, então o ΔE é maior com esses ligantes água e isotiocianato. E quando você faz o ligante trocar por um ligante polidentado, bidentado no caso, que seria mais estável do que aqueles outros, por isso que a troca é automática, você passa a ter o composto azul. O azul quer dizer que o ΔE abaixou, ou seja, o ΔE é menor, ele passa a absorver vermelho. Então se fala, quer dizer que está indo ao contrário do que nós discutimos até agora. Na verdade, isso daqui é a primeira indicação de que não é só a energia, né, envolvida na formação, deliberada, né, que explica a formação desses compostos. Mas vamos ter que considerar também o chamado fator entrópico, ou entropia, que nós vamos ver na próxima aula. Tá, ok? A gente volta à discussão disso daqui na próxima aula. Mas não é uma incoerência, só que até agora nós não tínhamos colocado a entropia, não só o ΔH, né, no caso a energia envolvida na formação das ligações químicas, quebra e formação, mas também tem que ter a entropia, ok? O problema, como eu disse, ele não é específico, ele pode dar resultado positivo para atropina, heroína, salicilato de nicotina, lidocaína, que é um anestésico local, procaína também, que é um anestésico local, cafeína, taurina e assim por diante. Todos eles dão positivo, e o problema é você separar. Aqui é um exemplo, né, de usar o reagente. Aqui nessa à esquerda você tem cocaína realmente, no meio é açúcar e do lado direito é procaína, né? Procaína é uma pomada vendida como anestésico também, você pode comprar na farmácia tranquilamente, anestésico de uso tópico, tá? Local. Então você percebe que existe essa formação aqui dessas 2 cores, mas não quer dizer que é cocaína. Há um tempo atrás, em Araraquara, houve, né, a polícia descobriu um laboratório não era de refino, mas era de preparo, né, de batizar a cocaína, no Campus Ville, que é o bairro em frente ao campus universitário, lá perto da Faculdade de Farmácia.
e aí eles anunciaram que tinham feito uma apreensão de dezenas, de centenas de quilos de cocaína. E porque eles usaram esse teste aqui para confirmar se aquele pó que eles acharam lá era cocaína. Posteriormente foi descoberto que, na verdade, só alguns, 2 quilos, se não me engano, eram de cocaína, e todo o resto era de taurina, que era usado para falsificar, ou fazer, na verdade, energético adulterado. Tem energéticos que têm a cafeína e a taurina presente, né, na composição, e na verdade o teste deu positivo, como se fosse cocaína, mas era taurina. Então esse é o que é o grande problema, é uma área em aberto para desenvolvimento, para tentar achar testes específicos que usem, pode ser usado para formação de composto de coordenação, mas esse é um exemplo de você usar a química de coordenação na aplicação, no caso aqui da área forense, certo? Com isso a gente encerra essa parte aqui desses ligantes biológicos específicos, e a gente ainda continua mais ou menos no tópico, só que agora nós vamos para os aqueles que são usados diretamente, né, nesse sentido de estarem associados a metais, né, cátions metálicos, ou seja, são compostos de coordenação, em última instância, nos sistemas biológicos. São chamados grupos prostéticos. Parte dos grupos prostéticos são compostos de coordenação. Então, a gente já falou sobre isso um pouquinho quando falou sobre proteínas, né, as proteínas conjugadas, e eles são componentes, ou seja, são grupos moleculares ou moléculas de natureza não proteica, não são feitos de aminoácidos, e sempre estão presentes nas chamadas proteínas conjugadas, que tem esse nome por conta da presença dessas moléculas, né, e eles estão ligados diretamente à atividade biológica dessas moléculas, e eles vão sempre estar ligados de alguma forma na cadeia da proteína, na cadeia polipeptídica, seja por interação eletrostática ou ligação covalente. Tá? Eles são chamados de cofatores, né, um subgrupo de cofatores, se eles forem inorgânicos, sempre essenciais aqui no caso, funcionamento de enzimas. Ou se ele for puramente orgânico, ele é chamado de coenzimas. Então, eles estão ligados de forma permanente também à proteína. Esse daqui vai ser tema de vocês voltarem a estudar isso em bioquímica, então eu não vou me aprofundar muito, tá legal? Enzimas, que eles são os mais importantes, principalmente os compostos de coordenação, que são basicamente utilizados como centros eletrofílicos ou temporários de elétrons, né? Também eles estão ligados de alguma forma ao centro ativo da enzima. O que significa isso? Que eles contribuem diretamente para o processo catalítico, certo? Seja diretamente realmente ou indiretamente através de manter estruturas assim por diante. Como eu disse, ele pode ser orgânico, do tipo vitaminas, né? A biotina que está presente na vitamina H, B7 ou B8, que é essa molécula orgânica, não tem aminoácido na composição. A tiamina pirofosfato, que é um derivado da vitamina B1 também, são, nesse caso aqui, coenzimas, certo? Porque são estritamente orgânicos, ou vitaminas. E os inorgânicos, que são íons metálicos inseridos em grupos que também são orgânicos, ou que não são orgânicos, mas têm a composição de aminoácidos. Então pode ser o grupo com o íon metálico, ou somente o íon metálico, que são os cofatores, tá legal? Então aqui 2 exemplos. Na anidrase carbônica, essa bolinha, essa aqui é uma estrutura da anidrase carbônica, aquelas folhas betas que a gente falou, as alfa-hélices. Aqui no centro você tem a presença de um zinco 2+, certo? A anidrase carbônica faz o processo de conversão de CO2 no tampão sanguíneo, bicarbonato, tá? Que é assim que a maioria do CO2 vem dissolvido no plasma. E aqui citocromo C oxidase, que tem um grupo M, que é um anel porfirínico, que no centro dele tem um ferro 2, que ele vai variar de estado de oxidação. É o mesmo grupo M que vai ter na hemoglobina ou na mioglobina. Então, nesse caso, o grupo M propriamente dito não é feito de aminoácidos. E nesse caso aqui, o zinco está ligado através de aminoácidos. Então, o zinco, nesse caso, é o grupo prostético, e aqui, nesse caso do citocromo, da hemoglobina, mioglobina, o grupo prostético é o grupo M, ou seja, a molécula mais, né, o anel porfirínico, mais o cátion metálico. Alguns exemplos de outros cofatores. Molibdênio, cofator, né, que tem molibdênio 4. Então veja, isso daqui não é o derivado
de aminoácidos, né? O molibdênio, no caso lá, ele é considerado o intermediário, o mole, dependendo do estado de oxidação dele. E aí você vai ver ele se coordenando a enxofres, que são bases moles, tá? Então, nesse caso, e aqui eles começam a se ligar aos aminoácidos, nesse caso aqui é uma cisteína. Então, toda essa molécula, junto com o molibdênio, é um grupo prostético, tá? Então, aonde você encontra isso? Na nitrato redutase ou na sulfito oxidase? Tem a parte aqui é o grupo mostrando essa molécula aqui, propriamente dita. E ele está numa estrutura de piramidal de base quadrada. Então, essas duas enzimas, pelo próprio nome dá para saber o que elas fazem, a redução de nitrato e a oxidação de sulfito, tá? Que é o SO3. Outro exemplo, né, é o cátion magnésio, propriamente dito, sem tá ligado, sem ser com outras partes de aminoácidos. Está aqui ele na estrutura, a estrutura está aqui, essa é a estrutura da proteína MK1 quinase, que ela está envolvida em processos de crescimento, adesão e diferenciação celular, certo? Então, é para todos os tecidos, na verdade, isso. O grupo prostético está aqui dentro, essa enzima, e aqui ele está empleado. Então, veja que o grupo prostético, nesse caso, é toda essa parte aqui também, que não é derivado do aminoácido, mas está ligado através dos aminoácidos aqui, que estão a leucina, serina, valina, metionina e assim por diante. Então, são dois exemplos também de grupos prostéticos que não são tão comuns. Há muitos. Então, eles são classificados, né, dentro das proteínas conjugadas. Você tem as cromoproteínas, as fosfoproteínas, glico, lipo e nucleoproteínas. O grupo prostético, nesse caso das cromos, chama-se pigmento, né, porque ele dá cor àquela proteína, do tipo hemoglobina, hemocianina, que são dos crustáceos, e citocromos também. No caso fosfoproteína é o ácido fosfórico, um exemplo é a caseína do leite. Exemplo de grupo prostético, carboidrato na mucina, no muco, é um muco que você tem tanto nas como que diz? Membranas, né, expostas, como na boca, no nariz, basicamente em quase todo o sistema gástrico, você tem a presença da mucina. Então aquele muco que sai, às vezes que não é questão de infecção, tem presença de uma proteína, uma glicoproteína. Lipídios, né, nas lipoproteínas, que estão na membrana celular, sempre a gente já viu isso na estrutura da membrana, no vitelo dos ovos. E os ácidos nucleicos, as ribonucleoproteínas e as desoxirriboproteínas, que não são, os grupos ribo e desoxirribo não são feitos de aminoácidos, certo? Então, são exemplos. O que é importante destacar aqui? Que em todas elas você sempre vai ter interação de metal com esses elementos aqui, que são as bases de Pearson. Esses são os principais: nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Então, você abarca aqui, ou você abrange toda a faixa, né, de dureza e moleza da classificação de Pearson. E você, com isso, abre para você usar metais que tenham essas características. Especificamente para os cátions metálicos, os que você vai mais encontrar nessas enzimas, né, dos grupos prostéticos, são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, até mais ou menos o potássio e o cálcio, né? Tem alguma coisa de estronço, mas não é significativo. Então, esses daqui, esse grupo de 6 metais alcalinos e alcalinos terrosos, e a partir do vanádio, certo? Até o zinco, basicamente, você tem enzimas que utilizam esses metais do quarto período. Tem de molibdênio também, certo? Mas a grande outra maioria está aqui nesse quarto período, são as características da configuração eletrônica e da polarizabilidade. Veja que na questão do quarto período você tem uma predominância de caráter intermediário, enquanto que aqui você tem caráter duro. E isso vai definir com que tipo de ligante eles vão se associar, certo? Lembrando que os ligantes têm variações. Dentre desses grupos prostéticos, a gente vai destacar duas estruturas que estão presentes e tem 3 compostos diferentes. Elas se repetem, essas duas estruturas, que é o anel porfirínico e o anel de Corrin, que é bem parecido com o do anel porfirínico. O primeiro que a gente destaca, né, é o anel porfirínico, especificamente aquele com presença de ferro. Ele pode estar na hemoglobina, na mioglobina, citocromo C oxidase. Você vai encontrar ele em plantas, em sistemas vegetais, sistemas animais, micro-organismos e assim por diante.
Então ele foi bastante explorado, essa estrutura, para fixar metais. Especificamente, nesse caso aqui é o ferro 2, e essa molécula com ferro 2, a função aqui do ferro é fixar o oxigênio. A gente vai ver isso em detalhes mais para frente, como é essa fixação, mas é para transporte de oxigênio, transporte de gases, ele pode ser utilizado, tá? Como sintetizar esse anel em laboratório. Basta você pegar o pirrol, né, anéis pirrólicos, mais um aldeído da tua escolha, esse R aqui varia de um para outro, e esse R que vai dar esses grupos laterais aqui ao redor da porfirina. Aquece, só mistura, aquece no solvente apropriado e você tem a automontagem desses anéis. E o que se faz atualmente é trocar esses grupos aqui para ver as propriedades, como que mudam, solubilidade, reatividade e assim por diante. Tá? Eles são bastante utilizados, às vezes, para transporte de íons metálicos para dentro da célula, pela estabilidade que um ligante de anel dá para o composto, para tentar fazer tratamentos quimioterápicos e assim por diante. Nas clorofilas, né, é o mesmo anel porfirínico, só que agora ele tem um magnésio no centro. A função do magnésio é importante no processo fotossintético, a gente já fala já. Aqui, como eu havia dito, se você trocar esses R's aqui do lado, você modifica características químicas e físicas também do anel porfirínico. Então, no caso, existem 6 tipos de clorofilas. Clorofilas você encontra não só em vegetais, mas também em bactérias fotossintetizantes, cianobactérias, e até alguns fungos, são pouquíssimos, mas em bactérias principalmente. Até hoje foram detectadas 6 tipos, nomeadas como A, B, C1, C2, D e F. Essa daqui acho que foi descoberta em 2012, se eu não me engano. Para você ver qual que é a diferença entre elas, você mantém toda essa estrutura do caso aqui da clorofila, né? Diferente do que tinha lá no grupo M, que tinha um OH aqui, você precisa ligar esse anel, prender esse anel na membrana biológica, né? Na membrana celular. Então, para isso, você põe um grupo hidrofóbico, nesse caso um hidrocarboneto, que vai ser solúvel na membrana, mas insolúvel. E isso daqui fica do lado de fora da membrana, exposto, para poder receber a luz para fazer a fotossíntese, ou iniciar a fotossíntese. Então, nesse caso, isso daqui funciona como uma antena, um absorvedor de fótons, ok? Se você trocar esse grupo R aqui, se ele for um metil, ele é uma clorofila A. Se ele for um aldeído, certo? Ele vira a clorofila B. Com isso, você sintoniza o espectro de absorção. É isso que se faz quando você troca só esse grupo. Como isso daqui é uma estrutura molecular com uma densidade enorme de anéis, de anéis, ligações duplas, você cria, na verdade, aqui em cima, uma nuvem eletrônica em cima e embaixo do anel, como se fosse um sistema aromático, que nós já vimos. Então você tem uma delocalização desses elétrons aqui em cima, certo? Então é como se fosse, todos os elétrons pertencem a todas as ligações, e eles não estão localizados. Isso facilita o processo, porque a função, né, a hora que absorve a luz, esse anel é oxidado, esse elétron é retirado daqui, ele entra no fotossistema e vai para a cadeia de transporte de elétrons para fazer a síntese de ATP e NADH. A fotossíntese faz ATP e NADH, ela não faz glicose, certo? Então a parte que realmente usa a luz é para fabricar ATP e NADH. Nós vamos ver isso mais para frente também. Então, o espectro de absorção da clorofila A, certo? Ele vai mais para o ultravioleta e mais para o vermelho, se você tiver então aqui um metil. Isso faz mudar a diferença entre o homo e o lumo, né? O band gap que a gente fala, a distância entre o homo e o lumo. Então você passa a ter absorções em regiões diferentes. E se você tiver um aldeído, você vai absorver, vai deslocar mais para dentro do azul e aqui mais para o laranja. Por quê? Então isso é importante, né? A gente já vai ver. O papel do magnésio, ele define também esses níveis eletrônicos. Se você tirar o magnésio daqui, você vai formar um composto chamado feofitina, que ele é substituído aqui por hidrogênios, certo? O H+, que entra aqui. O espectro muda. Então o magnésio não só dá um caráter nucleofílico, eletrofílico para essa região, para poder ajudar nessa distribuição eletrônica, um caráter de estabilização do anel também estrutural, mas principalmente para ajudar a manter a absorção, o band gap, naquela faixa que exatamente tem a energia necessária para arrancar o elétron
energizar esse elétron para entrar no sistema de produção de ATP. Tá legal? Qual é a vantagem de você ter dois tipos, né? Substituição de um grupo por outro, como eu perguntei. É você ter essa possibilidade de aproveitar mais o espectro solar. Porque se você tem esses dois tipos de clorofila, que as plantas têm clorofila A e B, dependendo da idade da folha, veja, você tem uma banda de absorção que pega toda essa parte aqui e a outra toda a outra parte. Então você consegue utilizar bastante comprimentos de onda para poder energizar os elétrons necessários para os processos de produção e síntese de ATP. Aqui é um exemplo de você usar o anel porfirínico para aplicação em quimioterapia. Você usa essa propriedade dele estabilizar, é um ligante cíclico, ele estabiliza bem cátions metálicos, nesse caso aqui, ouro 3. A ideia é você usar o ouro 3, esse ouro interfere em processos de mitocondriais e de proteínas, e ele leva à apoptose celular, à morte celular programada. Só que a hora que só o ouro 3 faz isso, basicamente. Só que a hora que você coloca o ouro 3 dentro do sistema biológico, ele vira ouro 1, ele é reduzido. Então, para estabilizar o ouro 3, para não deixar ele sair daqui e reagir, receber elétrons, coloca-se no anel porfirínico. Esses grupos R aqui em volta, né, o R você pode testar todos esses grupos aqui com características hidrofóbicas e hidrofílicas ao mesmo tempo para tentar atravessar a membrana celular, né? Você tem esses tipos, todos esses testes desses ligantes aqui ou desses grupos substituintes. Qual que é a ideia? A ideia é diminuir efeitos colaterais ou toxicidade desse composto, certo? Apesar de que os descompostos aqui, eles são muito menos tóxicos que os outros complexos de ouro 1 e ouro 3 que foram testados com ligantes que não eram ligantes de anel porfirínico, ou seja, ligantes não cíclicos. Então esse é um trabalho de 2010 que ele faz essa avaliação, e o mecanismo de ação disso aí, como eu disse, né, ele afeta a função mitocondrial e suprime a ação dessa proteína BCL2. Essa proteína, enquanto ela estiver ativa, ela não deixa ativar o processo da apoptose celular. Como ele suprime, a célula entra em apoptose. Então essa seria a ideia de utilizar ele como, como um quimioterápico. É importante a gente ver aqui, antes de finalizar, a similaridade entre essas duas moléculas. Você só tem 3 diferenças, basicamente, entre o anel porfirínico que é usado para hemoglobina e que é usado em plantas. Você tem a diferença, esse OH aqui, que é usado para estabilizar a hemoglobina dentro da proteína, né? Tem características hidrofílicas, ou seja, pode fazer interação do tipo ligação de hidrogênio e manter o anel estável, apesar que a única ligação covalente que vai ter vai ser entre o ferro e uma histidina. Aqui esse OH foi substituído por um hidrocarboneto para poder fixar essa molécula na membrana celular. Aqui nessa região também você substituiu essa estrutura de carbono aqui por um anel, certo? Com uma carbonila, e esse OH também foi substituído por uma ligação do tipo éter. Isso daqui basicamente é para estabilizar a molécula na membrana celular, tá ok? Ambos, né, têm função, apesar de se falar isso daqui transporta elétrons, isso daqui absorve luz. Não, os dois, na verdade, têm função de receber elétrons, ou de gerar elétrons. Esse recebe o par de elétrons do gás, da molécula gasosa que vai transportar, e esse daqui oxida e gera um elétron. Então, de novo, você tem os metais nessas estruturas para poder conferir essa história de transferência de elétrons entre espécies moleculares. Tá legal? Também é utilizado no citocromo C, oxidase, que eu já falei, a gente vai ver, justamente para a produção de ATP, onde ele também fixa oxigênio com auxílio de um íon cobre 2+, que vai ser oxidado e reduzido, para poder gerar água na respiração celular, pegar o oxigênio H+, que foi gerado na quebra da ligação de glicose, e transformar em água. Então, a característica, né, se você, como eu falei, eles também têm capacidade de se ligar a moléculas diatômicas no estado gasoso. Então, essas características indicam, né, em estudos, que essas moléculas estavam lá no início da formação da vida, porque ela é muito utilizada ainda hoje, é encontrada em vários sistemas biológicos, inclusive aqueles mais primitivos. Então, aí surge, qual que seria a função desse anel porfirínico com essas características lá no início da vida? A ideia, provavelmente, a hipótese mais aceita,
é que, na verdade, eles usavam, ao invés do oxigênio, porque não havia vida, bactérias que produziam oxigênio naquela época, você tinha uma concentração alta de enxofre, certo? Vapores de enxofre. Então, ao invés de usar o oxigênio como fonte de elétrons, essa molécula, no caso com ferro ou mesmo com outros íons, se ligava ao enxofre molecular e, com isso, utilizava os elétrons do enxofre molecular para fazer, provavelmente, retirar esses elétrons para gerar algum tipo de energia. Então, desconfia-se que essas moléculas estão lá nos primórdios da vida pela diversidade de aplicações que ela existe e pela extensão que ela é aplicada, certo? Por último, o anel de Corrin, que é esse anel presente na cobalamina, na vitamina B12, certo? O papel do cobalto aqui, nesse caso, não é só estabilizar essa estrutura aqui através dessa ligação coordenada com esse anel pirrólico também, certo? Mas ele está no sítio catalítico dessa vitamina. Por quê? Porque ele faz ligações com um grupo R, que esse grupo R normalmente tem carbono no sistema biológico. Então pode ser a 5-deoxiadenosil, pode ser um metil, CH3, um hidróxido, que esse caso aqui não é do sistema biológico, é sintético, ou a cianocobalamina também, que é, no caso, aquele que se usa para tentar extrair, né? Você usa a hidroxicobalamina para tentar extrair cianeto. Né? Essa daqui é a metilcobalamina, quando você tem um CH3 aqui, a cor dela, e essa daqui é a hidroxicobalamina, a cor dela também é avermelhada, que é usada como reagente ou como fármaco de primeiros socorros, né, para intoxicação por cianeto. Então, nos sistemas biológicos, normalmente, são esses dois aqui, que têm ligação com o carbono. É a primeira ligação de carbono encontrada em sistemas biológicos. Qual é a característica dela e que o cobalto 3 contribui? É uma ligação muito fraca, então é fácil você remover esses grupos aqui para receber algum tipo de outra molécula aqui, para fazer algum tipo segurar outra molécula aqui para fazer algum tipo de reação. E é bastante utilizado em diferentes funções biológicas. Então ele metaboliza, ela está envolvida no metabolismo de lipídios, aminoácidos, nucleotídeos, está envolvido na síntese de DNA, na biossíntese de hemácia na medula óssea. Então, se você tiver deficiência de vitamina B12, você pode ter a chamada anemia perniciosa, que você não consegue sintetizar a hemácia, mesmo que você tenha os níveis de ferro adequados. Concentração de metilmalonato também, né, que essa substância, quando está em alta concentração, ele dá problemas neurológicos e psiquiátricos, muitas vezes. Depressão, demência, porque em alta concentração ele proporciona degradação do revestimento de mielina das células do sistema nervoso central. Então, a vitamina B12 também, a deficiência dela pode levar a sintomas de comportamento. Tá? Onde você encontra em alimentos de origem animal, carne, leite e ovos. Em plantas você não vai encontrar, certo? E mesmo a sintética não tem a capacidade de absorção de suplementos alimentares, né, que essa daqui de origem animal tem. Então, beleza. Com isso a gente encerra essa parte, né, essa aula 6. A bibliografia é a mesma da anterior. Então, tem uma parte aqui nesses livros da Química, a Ciência Central. Quem tiver acesso a esse outro é a Química Inorgânica Biológica. E nesse daqui está a Introdução à Bioquímica. Ou qualquer livro, né, de bioquímica, para vocês poderem ter um pouquinho mais de entendimento da parte dessas biomoléculas. Na próxima aula a gente continua e nós vamos entender por que esses sistemas biológicos selecionaram especificamente esses metais que a gente fala que se encontra lá. E como que ocorre a estabilidade desses compostos de coordenação. Então, até a próxima.